Queridos irmãos e amigos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando continuidade ao programa a respeito da Trindade, trazendo hoje aqui mais um assunto de suma importância para nós, e para nos ajudar neste assunto, estamos aqui com o pastor Leonardo. Paz do Senhor, pastor Leonardo. A paz do Senhor, pastor Luciano. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que, junto conosco, têm participado desse programa. E nós vamos falar hoje sobre o que Deus quis fazer do seu povo Israel. À medida que a caminhada pelo deserto ia avançando, aos poucos Deus ia se revelando ao seu povo, mostrando quem Ele é, porque o povo de Israel não conhecia o Senhor. Então, o projeto de Deus era se revelar ao seu povo e também mostrar aquilo que Deus queria fazer com o povo de Israel. E nós vamos ler um texto da palavra de Deus que fala um pouco sobre isso, e depois nós vamos discorrer sobre este assunto. O texto está em Êxodo, capítulo 19. Vamos ler a partir do verso 4, que diz assim: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, o que Deus tinha feito ao Egito, aos egípcios? Houve um grande juízo da parte do Senhor sobre o Egito para poder livrar Israel dali e trazer Israel para junto de Deus. Foi isso que o Senhor falou aqui. E ele até diz, como asas de águias, da maneira como Deus conduziu o seu povo com livramentos, a mão forte do Senhor, o braço estendido. Quando se fala da águia aqui, Deus se comparando à águia, aquela ave que voa nas maiores alturas, tem uma visão muito apurada, A gente estava até estudando, comentando antes, pastor Leonardo, que a ave consegue enxergar uma presa até mais de 3 quilômetros de distância, nas alturas. Com facilidade. Uma precisão, Com facilidade. Exatamente. Então fala do Deus que habita nas alturas, que vê todas as coisas. O Salmo 101 diz que Deus, com seus olhos, passa os seus olhos sobre toda a terra para procurar os seus fiéis, para que habitem com Ele. Então, Deus fala... Eu vos trouxe a mim, Ele está falando aqui, eu que vos trouxe a mim. Exatamente. Como o Senhor faz hoje. No deserto, o Senhor estava se revelando a intimidade dele para com o seu povo. Ele que traz o homem. Exatamente. E aí, o Senhor fala que se eles ouvissem a sua voz e guardarem o concerto que Deus estava fazendo com eles, eles seriam um povo especial, propriedade peculiar de Deus. E o verso 6 diz assim: e sereis reino sacerdotal, um reino de sacerdotes, porque o sacerdote é aquele que tem intimidade com Deus, que vai até Deus, ele estava falando aqui do culto, o culto santo também, Deus queria que todo o povo vivesse essa experiência do sacerdócio. E a gente sabe que no Velho Testamento tinha uma tribo, que é a tribo de Levi. Os levitas foram escolhidos, e dentre os levitas os sacerdotes. Mas nós vamos ver, ao tratar deste assunto aqui hoje, que aquilo ali já era uma profecia para um tempo vindouro, tempo da igreja, o período da graça, porque no período da graça, nesse tempo que nós vivemos, na nova aliança,
todo o povo de Deus é chamado para o sacerdócio, né? Então Amém. ali já era uma profecia. Amém. E diz aqui também a palavra, e sereis povo santo. Eu vou pedir que o pastor Leonardo possa tecer alguns comentários a respeito disso. Amém. Quando o Senhor fala, trouxe a mim, é uma obra de Deus, né? Então Deus está fazendo uma obra explicando para que eles tenham conhecimento do que é um povo ser de Deus. Então, o Senhor chama de propriedade peculiar. Quando você tem uma propriedade peculiar, você cuida muito bem dela. Tem muitas coisas que você nem dá tanto valor, mas quando você tem uma propriedade peculiar, é porque você valoriza muito. Então, você preza muito. E o Senhor estava mostrando como o Senhor amava Israel, como o Senhor amou Israel e como o Senhor os conduziu. E o Senhor fala de uma nação que perdeu Israel. Fala de uma nação que iria ter Israel como escravo. Queria ter Israel para que Israel morresse lá, fosse enterrado lá, né? É até interessante, todo mundo sabe da cultura do Egito, né? O Senhor está falando aqui, o Senhor tirou eles do Egito. O Senhor está mostrando para eles entenderem como o Senhor os ama, como o Senhor opera, como o Senhor fez, para que eles tivessem esse entendimento de como eles tinham tanto valor para Deus. Propriedade peculiar é porque eles têm muito valor para Deus. Você tem muito valor para Deus, mas ele fala aqui, se ouvirdes a minha voz. Então, você só pode se converter ao Senhor se você conhecer o Senhor. Nós não estamos aqui porque nós fizemos um curso, porque nós somos formados. Podemos ser, ótimo. Quanto mais cultura você tiver, o Senhor não está falando disso. Quanto mais cultura você tiver, melhor você vai se comunicar, melhor você vai ter entendimento das coisas, mais operações, mais capacidade. Moisés tinha, glória a Deus, mas não era disso que o Senhor estava falando. O Senhor está falando de uma coisa que Deus faz. Ele falou aqui desse valor que o homem tem, do que Deus tem condição de fazer com o homem. Você pode ser rei e sacerdote. Está escrito no Apocalipse. A igreja também, esta operação da Trindade está presente. Deus fez de vocês rei e sacerdote. Quem? Quem ouviu? Quem ouviu? Quem eu trouxe, ele que traz o homem. Não foi porque eu fui lá tirar uma carteirinha de pastor, eu fui lá querer, eu sou melhor do que alguém, eu fui trabalhar, não. É uma batalha nós mantermos as nossas vestes limpas no dia de hoje. Todo mundo sabe que é. Mas essa operação eu vos trouxe e se ouvirdes a voz, você tem condição de ser rei e sacerdote, nação sacerdotal. E o Egito? Ficou para trás. Você tem que saber, ele fez rei e sacerdote de alguém que não tinha condição de ser nada. No Egito não tem condição de ser nada. Eles no Egito eram escravos, ou escravo bom ou escravo ruim. Né? Então, essa condição do Egito. Pode ser um bom escravo. Pode. Israel lá, a única condição dele é ou você é bom escravo ou você é um mau escravo. Mas o Senhor não, o Senhor te amou, pagou um alto preço, te chamou de propriedade peculiar, falou que você é eleito por Ele e você, ouvindo a voz dEle, você vai ser. É o que Ele faz com o homem. Irmãos, o Senhor não faz outra coisa. Qual é o comportamento de um rei sacerdote? Totalmente diferente de um escravo. Abriu uma porta aqui, Luciano, abriu uma porta maravilhosa para você. Você olha, essa porta aí, eu sou rei e sacerdote. Essa porta aí, essa porta é para escravo. Essa porta é para quem vai ficar no Egito. Eu não quero ficar no Egito e não vou ficar no Egito. Eu sou propriedade peculiar. Ele fez de mim rei e sacerdote. Ele me deu valor. Sim. Ele pagou um alto preço. Não sou escravo. Eu não preciso. Isso é porta para Egito. E de lá o Senhor nos tirou. É o que ele está falando para Israel. Eu tirei vocês
vocês agora não são mais isso, você agora é uma nação. Egito era uma nação muito bem estruturada, muito bem estruturada. Israel aqui, ele tinha o Senhor falando, vocês são nação sacerdotal, minha propriedade peculiar. Muito bom. E aqui o Senhor estava preparando eles no terceiro mês, falando com eles para preparar no terceiro dia, que está falando da Trindade, esta operação que é o nome daquilo que nós estamos né, entrando aqui, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou me revelar a vocês, eu vou falar com você, você vai ouvir a voz e você vai poder testemunhar que você foi feito rei e sacerdote, porque você ouviu a voz. Você ouviu a voz do Espírito Santo. E só pontuando Isso. Aquilo que você já bem colocou aqui, a gente vê aqui nessa expressão, se diligentemente ouvides a minha voz. Hoje, nós quando aplicamos essa palavra na nossa vida, a gente lembra sempre que o Espírito Santo é quem fala conosco, né? Ele nunca deixa de falar à igreja. Não. Porque se você estiver em comunhão com a igreja, você vai ouvir a voz do Espírito Santo também. O Espírito Santo fala à igreja. E quando diz aqui a palavra, e se guardares o meu concerto, o concerto aqui é aliança. E nós sabemos que o Senhor Jesus, ele é o mediador da nova aliança. Glória né? a Deus. E diz a Bíblia que o que Deus disse aqui? Eu vos trouxe. Porque é o Pai que nos escolhe. Nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Deus Pai. E lá em Apocalipse, nós vemos aqui o real cumprimento desta profecia que está em Apocalipse. O pastor Leonardo já citou aqui, mas para aqueles que estão com a Bíblia em casa, podem ler, vão observar em Apocalipse capítulo 1, do verso 5 ao verso 6, o verso 5, a segunda parte do verso, diz assim: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então o Senhor Jesus é aquele que nos amou, entregou a sua vida por nós, foi fiel até a morte de cruz, e com seu sangue precioso, porque o pastor Leonardo já tinha dito aqui, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso é um princípio que está presente em toda a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. Para satisfazer a justiça de Deus, de um Deus que é santo, ele exige um castigo sobre o pecado, que seja pago um preço pelo pecado. Preço bem pago. E no Velho Testamento isso acontecia quando os animais eram sacrificados, né? Bois, cordeiros, carneiros, pombas também eram sacrificados, né? Era um animal inocente morrendo no lugar de um culpado. E Deus aceitava essa substituição. Mas isso era profético, porque viria ao mundo na plenitude dos tempos. Deus iria enviar o seu cordeiro, o cordeiro perfeito, o seu filho amado, para morrer na cruz por nós e derramar seu sangue precioso. E é por isso que em Apocalipse diz que com seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Era o projeto de Deus para o povo de Israel, mas agora de uma forma mais ampla, esse projeto, o plano de Deus se estende para a igreja. Não é apenas uma tribo, não é? Isso. Mas é toda a igreja, todos nós podemos exercer hoje o sacerdócio universal do crente. Isso. Em todo lugar, onde estivermos, nós podemos dobrar os nossos joelhos e entrarmos na presença do Pai pelo sangue de Jesus. Hebreus fala disso, Hebreus capítulo 10 fala disso, né? Que nós temos intrepidez, ousadia para entrar no Santíssimo, onde Deus está presente. Como que nós entramos? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que foi aberto. Então hoje nós podemos exercer o sacerdócio universal do crente, e quando a Bíblia nos diz que nós seremos reis, na verdade,
fazemos parte, nós temos o reino de Deus na nossa vida. Isso. Mas chegará o dia, né, pastor Leonardo? É uma promessa que está também aqui no livro de Apocalipse, que nós vamos reinar com o Senhor Jesus por 1000 anos. Não é isso mesmo? Só aqui. Exatamente. E depois para sempre. É. Então nós somos reis. E como se comporta um rei? Nem sempre você olha para o crente e está se comportando como um rei. Um rei tem que se comportar como um rei. Você creu que ele fez isso? Quando você ouviu a voz dele? Quando você sentiu o coração arder, como diz a palavra? Você ouve a voz dele é inconfundível. O coração arde. E o que ele está? Ele está te chamando, quando você está ouvindo a voz dele, para fazer de você rei e sacerdote. O sacerdote, ele tinha todo o culto ao Senhor com um objetivo, dele achar graça diante de Deus, dele poder estar diante do Senhor. Ele está vestido, como nós vamos falar aqui ainda, a palavra a todo instante fala disso. Quem nos dá as vestes reais e sacerdotais é o Senhor. E o comportamento de um rei e sacerdote, ele é um comportamento muito diferente do comportamento que eles tinham no Egito. O rei era herdeiro do trono. Quando você ainda não foi entronizado, é porque você é herdeiro do trono, mas você já tem que se comportar como um rei. Você sabe que ele fez de você rei e sacerdote? Você tem que se comportar como um rei. Você tem que se comportar como um herdeiro do trono. O trono está falando do poder. Lá no Egito, tinha poder? Tinha poder. Moisés foi criado junto com o rei, como herdeiro do rei. Tinha um trono? Tinha. Moisés preferiu ouvir a voz do Senhor. Moisés preferiu a herança do Senhor. Então, nós não almejamos reinado aqui. Nós não queremos nada daqui. O mundo ficou para trás. Ele fez de nós reis e sacerdote. Isso quem fez foi o Senhor. E Ele nos chamou de propriedade peculiar. Eu te trouxe. Não foi você que escolheu a mim. Não foi vós que escolheste a mim. Eu que escolhi a vós. Nós sempre falamos isso aqui porque é um aspecto da Trindade na nossa vida. Eu escolhi a vós para quê? O Senhor está mostrando aqui. Povo santo. E esse povo santo, pastor Luciano, vai falar até o final da palavra. Amém. Povo santo vai continuar até o final da palavra. O que é o povo santo, irmãos? É o povo santificado por Deus. Eu fiz. Você só vai ser santo se você tiver o Espírito Santo de Deus. E uma pergunta que poderíamos fazer aqui agora, né? Como que o povo foi santificado? No verso 10, nós vemos um pouco sobre isso, quando diz assim, verso 10 do capítulo 19 de Êxodo. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Então, aqui a palavra de Deus está apontando uma forma de ser santificado, lavando as vestes. E lá em Apocalipse 22:14, fala daqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, como que nós alcançamos uma santificação diária? Por obra do Espírito Santo. Porque o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, representa, é um símbolo do Espírito Santo agindo em nós, né, purificando, tirando as impurezas, nos libertando do pecado, não é verdade? Então nós vemos que a resposta da palavra de Deus sobre como o homem pode se santificar. E o verso 11 diz o seguinte, estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Era um momento especial. O terceiro dia, Deus iria se revelar de uma forma extraordinária, maravilhosa para o seu povo, o povo de Israel. E o terceiro dia, quando a gente vê na Bíblia, há uma repetição. Terceiro dia, está todo tempo, 3, a todo instante.
em alguns momentos está falando da Trindade, mas sempre fala do tempo de Deus. E o terceiro dia também é morte e ressurreição, não é verdade? Então, o que a palavra de Deus está mostrando para nós aqui é algo profético. O terceiro dia representando para nós o tempo de Deus, o Kairos, nós vivendo o tempo de Deus e vivendo, entendendo o que é a salvação, morte e ressurreição do Senhor Jesus. E no verso 12, diz a palavra que Moisés deveria marcar limites ao povo em redor, porque se o povo passasse daqueles limites, o povo ia ser consumido, tamanha era a glória de Deus que ia estar sobre o povo ali. E o que a palavra de Deus está nos apontando aqui? Que o Espírito Santo, ele impõe, ele coloca limites para as nossas vidas também. Nós devemos estar nos limites do Espírito Santo para não sermos consumidos, para não perdermos a salvação, não é? E para terminar, meus queridos irmãos, olha só o que o apóstolo Pedro alcançou desse texto, quando ele meditou nessa palavra lá de Moisés, quando Deus queria fazer do seu povo, o povo de Israel, um sacerdócio real, um povo santo. Ele aplica isso na vida da igreja, quando ele escreve aqui na primeira carta dele, no capítulo 2, no verso 9, ele diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Então a igreja é tudo isso aqui. Ele conceitua a igreja falando sobre vários aspectos, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo adquirido, porque é o povo que foi comprado de todas as tribos, raças, povos e nações, línguas e nações, foi comprado com o precioso sangue do Cordeiro. De Jesus. Né? Foi comprado para Deus esse povo. Para Deus, a palavra é clara. Por esse preço que foi propriedade pago. Peculiar. Né, pastor Leonardo? O Senhor não quis que fosse de graça. Exatamente. Não é de graça, irmãos. Não foi de graça. Foi pago um alto preço para que hoje nós pudéssemos ouvir a voz do Senhor. Nós estivéssemos santificados. Irmãos, só vai ouvir a voz do Senhor quem se preparou para o terceiro dia. É o terceiro dia, o mistério. É o terceiro dia. Mistério para os servos, para os santos. Os demais não são servos nem santos. Não estão se guardando para o terceiro dia, não estão lavando. Mas a igreja tem esse comportamento. Isso mesmo. A igreja tem esse comportamento. Ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe o momento profético, ela sabe quando é que chega o terceiro dia, você conta o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, a igreja sempre soube, o Senhor sempre falou, o Senhor está querendo dar conhecimento ao povo que prepara para o terceiro dia. Nós estamos no terceiro mês. O Senhor deixa bem claro a operação da Trindade. Nós hoje estamos nos preparando para esse grande dia. Amém. Nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ver. Você pode ser chamado, se ouvir a voz, você foi chamado para ver a glória de Deus, mas seu comportamento já é de rei e sacerdote. Amém. E finalizando este assunto, essa apresentação, nós podemos chegar a uma conclusão que está na palavra de Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Está na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14. E Deus também diz, através ali da carta de Pedro, 1 Pedro 1,16, ele diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Que Deus possa abençoar todos os nossos queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, pastor Luciano. Pena que acaba tão rápido, não é, irmãos? Paz do Senhor. Amém.